você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. A gente está começando mais um boletim do nosso quadro Realidades da Safra aqui no Notícias Agrícolas para te trazer informações da nossa soja 2022-23, entender as condições de clima nas principais regiões produtoras do país. E hoje a gente vai para Rondonópolis, em Mato Grosso, maior estado produtor de soja deste país, onde a gente vai conversar com o seu Oswaldo Pascoaloto, que é diretor do Sindicato Rural do município. Seu Oswaldo, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter o senhor com a gente. Bom dia, igualmente, é um prazer estar nesse programa maravilhoso aí que traz notícias para os produtores rurais do Brasil todo. Muito obrigada. Seu Oswaldo, eu imagino que o plantio em Rondonópolis já esteja concluído, agora a gente tem que olhar para o desenvolvimento dessa soja. Boas condições de chuva, como é que estão as lavouras por aí, quais são as perspectivas nesse momento? Aqui na região sul do estado nós tivemos bastante problemas iniciais, principalmente no mês de outubro até a primeira quinzena de novembro. Aí, a partir de 15 de novembro em diante, as chuvas começaram a regularizar e nós já estamos com chuvas quase normais já. As nossas lavouras que sofreram bastante no início já começam a melhorar e ter um padrão normal, graças a Deus. Seu Oswaldo, a gente consegue já trazer uma média perspectiva de produtividade diante do que o senhor está observando e dessa regularidade das chuvas que começou a acontecer há aproximadamente um mês e alguns dias. Já dá para a gente saber que média de produtividade a gente vai poder esperar para a soja de Rondonópolis? Eu acredito que esse ano seja um ano normal novamente, né, em relação ao ano passado, e a gente espera aí uma produtividade em torno de 55 a 60 sacas de soja por hectare, que é a nossa produtividade normal aqui da região sul do nosso estado. Tá. Como é que foi a questão dos investimentos para essa safra, seu Oswaldo? A gente teve ali uma mudança nesses investimentos, talvez uma redução por conta dos altíssimos custos de produção, ou foi o produtor conseguiu superar essa questão dos custos, fez investimentos alinhados e necessários e agora é só colher efetivamente os frutos dessa nova safra? Esse ano, os aumentos de custo assustaram bastante o pessoal aqui da região, o pessoal tudo do Mato Grosso. A gente teve um aumento significativo de óleo diesel e principalmente de cloreto de potássio. A maioria das fazendas entraram com agricultura de precisão, estão dosando melhor os insumos e colocando realmente onde precisa e aonde não precisa estão deixando de colocar. Isso tudo para viabilizar uma produtividade normal e nós temos no final uma produtividade melhor e uma rentabilidade melhor também. Seu Osvaldo, como é que está aí a questão da comercialização da soja? Os produtores estão atentos? Claro que essa semana é uma semana um pouco mais tímida para os negócios, né? As duas últimas semanas de 2022, mas como é que tem influído a comercialização? O produtor tem estado mais contido nos novos negócios por conta do que aconteceu ano passado, perdas fortes, o preço oscilando muito, e esse ano ele carrega essa cautela, ou ele está um pouco mais à frente, está avançando com as vendas? Como é que ele está olhando para essa comercialização diante do desenvolvimento que ele observa no campo? Me parece que os produtores estavam esperando a definição da eleição, né, que foi em 30 de outubro. Até então, as vendas eram mais tímidas, né? A partir daí, se intensificaram bem mais as vendas, né? Acredito que a maioria esteja em torno de 40% a 50% já vendida, e o restante, sim, o restante ficará para o ano que vem, mesmo porque até meados de mês de novembro aí, os preços não estavam reagindo, né? Começaram a reagir praticamente final de novembro, início de dezembro. Aí o pessoal vendeu bastante soja, acredito que uns 40%, 50% já estejam vendidos. Olha só. E o restante, sim, vamos esperar para o ano que vem. Tá. A gente consegue falar de uma média de preços que a gente tem nesse momento aí na região, seu Oswaldo? A região sul, a gente começou a trabalhar em torno de US$ 29 e uns dias atrás a gente conseguiu vender até US$ 30 e 30 centavos. Então é um preço razoável, um preço que dá para trabalhar e não vamos ter margens de lucros muito altas, né? Mas é um preço que pelo menos supra as necessidades nossas. Certo.
Seu Oswaldo, qual a preocupação do produtor de Rondonópolis quando a gente olha para as lavouras de soja esse ano? A gente tem algumas regiões ali no Paraná, por exemplo, onde a ferrugem já começou a aparecer. A gente tem, né, o produtor de milho ainda sofrendo com os ataques de cigarrinha, por exemplo. Para o produtor de soja, tem preocupações para esse ano? Ou a safra vai correndo bem, sem grande incidência de pragas ou doenças, ou sem novas preocupações? Como é que a gente olha para esse quadro quando a gente olha para as lavouras aí da região? A maior preocupação do pessoal, principalmente aqui da região sul, ainda é a seca. Nós tivemos um prolongado tempo de seca e começou a chover praticamente há 10 dias para cá. Sim. Então, a gente ainda não tem uma avaliação boa das lavouras, mas elas já começaram a reagir, então nos traz mais segurança. Tá, ou seja, a gente precisa que essas chuvas continuem chegando ao estado para consolidar bem essa safra e essa produtividade de 60 a 65 sacas por hectare, que é a média da região. É isso que a gente precisa. Exatamente. A gente está aguardando um clima melhor, né? E mais regular também, né? Então, a gente precisa de chuvas regulares e a gente acredita que a partir desses dias agora comece a regularizar melhores as chuvas, principalmente aqui na região sul, e as lavouras começam a ficar melhores, de boas a ótimas. Que coisa boa. Seu Oswaldo, eu agradeço muito pelas informações. A gente vai continuar monitorando Rondonópolis e todo o sul de Mato Grosso. O Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas, viu? Para o senhor, para todo o time do Sindicato Rural, para a gente continuar atualizando essas informações. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a vocês também, a todos. Boa semana para o senhor, Feliz Natal e com certeza um ótimo 2023 com uma colheita bastante farta para o senhor e para todos os seus colegas produtores aí de Rondonópolis. E nos falamos em 2023, seu Oswaldo. Obrigada. Igualmente. Um abraço para vocês. Um abraço. Seu Oswaldo Pascoaloto, diretor do Sindicato Rural de Rondonópolis, em Mato Grosso, nos trazendo, portanto, essas boas perspectivas. Muitos problemas iniciais para a safra 2022-23, mas as chuvas começaram a se regularizar. O seu Oswaldo pontuou, né? De 10 dias para cá começou a chover um pouco melhor, de forma um pouco mais regular na região, principalmente ali no município de Rondonópolis, e a gente tem agora boas perspectivas, a soja começa a se recuperar. É preciso lembrar que a soja é uma planta bastante resiliente, né? Então a soja vai se recuperando, as lavouras já começam a dar sinais melhores. A média de produtividade esperada, algo entre 60 e 65 sacas por hectare, que é uma média normal para o município, então é uma média também normal para o estado de Mato Grosso. Deve ser um ano de normalidade, como colocou o seu Oswaldo, mas a seca ainda é uma preocupação, essas chuvas irregulares, esse calorão, a gente tem essa preocupação. Preços, temos ali preços que variaram entre 29, 30 até 30 dólares e 30 centos por saca. Mato Grosso tem uma referência muito forte no preço em dólares por saca, né? E segundo o seu Oswaldo, estes são preços adequados, que remuneram adequadamente o produtor, mas que não darão margens muito grandes, muito gordinhas ali para o sojicultor de Rondonópolis. Mas preços que remuneram e fecham os custos de produção, dando margem de lucro, isso é importante. Mais do que isso, temos também algo entre 40% e 50% da soja de Rondonópolis já comercializada, um índice que inclusive está à frente aí do índice nacional, por exemplo, de comercialização da soja 22-23 do Brasil, que está em ritmo um pouco mais lento do que em anos anteriores, por conta, claro, de todo o que aconteceu na comercialização 21-22 e das perdas históricas que a sojicultura brasileira teve na safra passada. Então a cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém, por isso o produtor mais contido aí, e o restante, né, algo entre 50% a 55% para ser comercializado, vai ficar naturalmente para 2023. Informações que chegam direto do Sindicato Rural de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil.